Boa noite, senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o público que nos acompanha aqui pessoalmente, assessores da casa, a imprensa sempre presente aqui na pessoa do Valmir Forteschi, ao seu Célio, suplente de vereadora, aqui presente também, e a todos que nos acompanham via remota. Bom, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o pedido de questão de ordem colocado por mim se deve justamente a uma preocupação que eu tive enquanto presidente dessa casa, sempre, em dar prioridade para aquelas questões em que nós tivemos em tantas oportunidades enquanto vereadores, como forma de reconhecer o valor do servidor público. Então, o pedido que eu fiz foi justamente nesse sentido, no sentido da possibilidade de nós reconhecermos agora, na presença dos servidores públicos aqui nessa casa, e muitos deles, e até citei a questão da presidência da Comissão de Educação, 142 servidoras e servidores são justamente dessa pasta, e a nossa preocupação enquanto vereadores é solucionar problemas. Até falei isso com o vereador Sabino, enquanto nós tínhamos uma conversa na sala de sessões, exatamente disso. Quando se fala em fazer política, nós temos que pensar em fazer política boa, política que chegue realmente a resolver o problema daquele indivíduo. Então, nós, como vereadores, temos que ter urgência nessa matéria. Em todas as matérias, que são matérias capazes de solucionar a vida, como colocou a vereadora Terezinha aqui, de muitas pessoas dessas com 30% a mais de diferença no seu salário mensal. Então, nós temos essa responsabilidade, eu sempre me sinto responsável, enquanto presidente sempre dei prioridade, e fizemos várias extraordinárias aqui com a colaboração de todos os vereadores, várias extraordinárias no sentido de reconhecer o valor do servidor, de fazer com que aquele servidor possa ser valorizado, receber seu salário, ter essa preocupação, sempre foi uma preocupação minha, e continuo com a mesma preocupação, e vou continuar fazendo uso da palavra dessa casa, e fazendo uso de todas as possibilidades que tiver, para que essa situação continue, para que essa casa, os trabalhos dessa casa continuem exatamente dessa maneira. Exatamente no sentido de valorizar o servidor, de valorizar aquele servidor lá da obra, de obras, que ganha um salário pequeno, a dificuldade que nós tivemos em tantas outras oportunidades de preencher cargos de ACTs, como é o caso das zeladorias, vereadora Terezinha, das estradas como a Saraiva, Rio Natal, em que nós não conseguimos preencher esses cargos. E essas comunidades ficam desassistidas exatamente por conta do baixo salário. Mesmo aquelas pessoas que estão dispostas a ganhar um pouco menos, menos do que o salário mínimo, com desconto, isso não é justo. Então, o meu pedido à presidência foi exatamente no sentido de nós discutirmos hoje, na presença daqueles que realmente importam, aqueles que lá na ponta vão receber esses valores, e a questão de dizer que se vai ser aprovada ou não vai ser aprovada, pode mudar alguma coisa no meio do caminho, vereadora Terezinha. Discordo da senhora nesse sentido. Nós podemos ter, de repente, uma outra emenda, uma outra alteração, e esse projeto vai se alongando, se alongando, se alongando. Então, a ideia justamente é que essa casa tenha a responsabilidade, tenha o compromisso de votar esses projetos, que são interesses não meu, não da vereadora Terezinha, não da vereadora Zuleika, não dos outros vereadores, mas sim dos servidores que estão sendo valorizados, e nós fazemos parte dessa valorização. Então, eu tenho a tranquilidade de saber que o regimento, embora, a meu ver, poderia ser submetido a esse plenário, e respeito completamente, vereadora Zuleika, a sua decisão de não submeter, exatamente para que nós pudéssemos dar uma resposta àquelas pessoas que estavam aqui. E não uma resposta de palanque político, já vou antecipando, não uma resposta de palanque político, porque para nós vivemos política todos os dias, nós somos políticos, nós estamos aqui como representantes políticos, mas para que essas pessoas que poderiam, por exemplo, sair daqui da noite de hoje com condição completa de programar o próximo mês da vida delas.
né? Nós vamos adiar em mais uma semana ou em mais alguns dias, eu não sei como é que vai ser colocado a condução da matéria da agora para diante, né? Em mais alguns dias, em razão de uma queda de braço entre executivo e legislativo. Coisa que, em todo o tempo que nós estivemos aqui nos 2 primeiros anos, a gente fez questão de que isso não interferisse no resultado do nosso povo, do nosso servidor, da nossa população. Lembrando sempre que a nossa maior sigla é São Bento do Sul, independentemente das outras siglas que aqui convivem e que convivem dentro do respeito, dentro da dignidade de cada um de todos os vereadores, né? Então, coloco aqui o motivo pela qual a questão da ordem foi por mim colocada e peço, né, que deixo aqui consignado, senhora presidente, que esse tema seja tratado o mais rapidamente possível, se a senhora entender assim colocar em pauta. Era o que eu tinha para hoje. Boa noite, senhores. Muito obrigada. Abro mão do restante do tempo, senhora presidente.